Tabuleiro eleitoral com Pedro Duran, já aqui ao meu lado. Vamos viajar pelo Brasil. Hoje, destino certo, Minas Gerais. Porque vamos olhar a atuação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tenta emplacar candidatos na capital, também em cidades do interior. Ele que cumpriu aí uma agenda no estado, rememorando aquele ataque que ele sofreu em Juiz de Fora. É isso, está visitando Minas Gerais, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve passar por 3 cidades onde ele e o PL tentam emplacar candidatos, mas sem sucesso. No caso das cidades do interior que a gente vai mostrar, há 2 prefeitas do PT que tentam a reeleição e estão à frente na disputa. Mas vamos começar com a capital mineira, Carol, Belo Horizonte, para a gente poder mostrar um pouco do cenário por lá. Porque lá você tem o Bruno Engler, que é o candidato do Jair Bolsonaro, em segundo lugar com 12%, mas praticamente empatado ou embolado com esses outros 3 candidatos, a Duda Salabert do PDT, o Fouad Noman do PSD e o Carlos Viana do Podemos, todos eles aqui nesse segundo pelotão. E o Mauro Tramonte está liderando a disputa com 25%. Mauro Tramonte, que é um homem da televisão e também é apoiado pelo ex-prefeito Alexandre Calil e pelo atual governador Romeu Zema, que são adversários políticos, inclusive, né? Ele conseguiu juntar esses adversários no mesmo palanque e conseguiu tomar a frente e liderar essa disputa lá em BH, Carol. E a programação aqui da CNN Brasil traz para você uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Pedro Duran está participando dessas conversas, né, Pedro? O que a gente tem de balanço até aqui? O que a gente já consegue extrair daqueles candidatos que já foram ouvidos por você, pela Muriel Porfiro e pelo Vitor Irajá? Carol, foram 3 ótimas entrevistas que a gente fez já. A gente começou com o Rogério Corrêa, do PT, questionando ele muito sobre esse isolamento do PT com a esquerda dividida, com a Duda separada e na frente dele, de que forma que Lula poderia impulsionar a candidatura dele. Depois, nós fizemos a entrevista com a Duda Salabert na terça-feira. Ela falou um pouco sobre o preconceito, a transfobia, inclusive no meio da política e como isso impacta na dificuldade dela de construir alianças. E ontem entrevistamos o Carlos Viana, do Podemos, que foi senador, ele também era apresentador, curiosamente, do mesmo programa que o Mauro Tramonte, disse sobre uma traição de Jair Bolsonaro, que apertou a mão dele, apalavrou com ele um compromisso de se apoiarem nas últimas eleições, mas acabou virando as costas e apoiando o Zema, segundo o Carlos Viana. Então são 3 ótimas entrevistas que, aliás, estão no YouTube para quem quiser acompanhar, especialmente você que mora em Belo Horizonte, que vai ter que escolher entre um desses personagens, super vale acompanhar a nossa série. Pois é, temos a partir das 3h30 da tarde no canal da CNN no YouTube, e a gente também traz aqui na TV essa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Ainda em Minas Gerais, vamos para Contagem, região metropolitana. Olha o cenário por lá. Aqui a gente tem claramente uma vantagem da atual prefeita, que é a Marília Campos, do PT, que está na frente com 62%, e o cabo Júnior Amaral, que é um deputado bolsonarista, está em segundo lugar com 12%. Esse cenário de Contagem, Carol, ele é um cenário bastante importante. Você tem ali atrás o Gustavo Olímpio, do PSTU, com 1%, mas também sem muita possibilidade de avançar, né? O PSTU é um partido que nunca emplacou nenhum prefeito na história. Então, essa vantagem aqui, Carol, ela é muito significativa. Por quê? Porque você vê a combinação de 2 fatores importantes, que é os prefeitos em mandato, que têm tido vantagem em 2024, mais o apoio do presidente Lula, que fazem com que a Marília tenha boas chances nesse momento de vencer a eleição no primeiro turno. Ainda assim, há uma aposta de Bolsonaro pelo cabo Júnior Amaral. Nessas cidades onde talvez o cenário não esteja favorável ou até mesmo já esteja perdido, é importante também que o bolsonarismo e o PL deixem bem marcado um candidato específico, porque isso ajuda, inclusive, a construir uma força na oposição e também fazer cadeiras na Câmara Municipal. Bem, ainda em Minas Gerais, vamos então para Juiz de Fora. Ex-presidente Jair Bolsonaro nessa agenda em Minas Gerais, dando destaque para a cidade. Aqui uma prefeita histórica do PT em Juiz de Fora, que é a Margarida Salomão, que é uma das militantes que ajudou a construir o partido
e tem um percentual também favorável, mas não tão favorável como a gente viu em Contagem. Aqui ela estaria num cenário de segundo turno, a gente leva em consideração para fazer o tabuleiro eleitoral o índice CNN, que é o nosso agregador de pesquisas, que leva em consideração as principais pesquisas do país nas maiores capitais e nas maiores cidades brasileiras. E aí, evidentemente, vale lembrar, Carol, que cidades como Contagem, Juiz de Fora, que são cidades menores, não tem tantas pesquisas eleitorais. Então a gente tem até um cenário bastante fidedigno à realidade. Em segundo lugar aqui, a Ione Barbosa do Avante, aparece com 21%, já nesse cenário de segundo turno projetado entre as duas. O Charles Evangelista, que é o candidato do PL, tem 11%. E o Júlio do MDB aparece no final, Júlio Delgado, com 9%. Importante lembrar do cenário de Juiz de Fora, porque é a cidade onde em 2018 Bolsonaro levou aquela facada e que teve uma grande mobilização. Bolsonaro, inclusive, fez doações à Santa Casa de Juiz de Fora ao longo da sua história política, voltou na cidade em alguns momentos para marcar esse fato que aconteceu, para lembrar do atentado que sofreu, mas mesmo assim, olha como a influência dele não se consolida nos números, né? Minas Gerais é um estado importantíssimo para as eleições brasileiras, de modo geral, porque é um estado pêndulo e que ajuda a definir quem vai ser o presidente da República. É um estado que ora vai para um lado, ora vai para o outro. E mostrar esse cenário em Minas Gerais ajuda a gente, inclusive, Carol, a poder ter a consciência de que as eleições de 2024 estão se provando muito menos nacionalizadas e polarizadas do que a gente previa no passado, justamente por conta dessa rixa entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, Pedro, não necessariamente as eleições municipais trazem para a gente um aperitivo do que poderemos acompanhar em 2026. Exatamente, e mais do que isso, elas mostram o enfraquecimento de Lula e Bolsonaro como cabos eleitorais, que não estão conseguindo, até este momento, esse cenário pode mudar, transferir votos com eficácia para os candidatos escolhidos por ele. Prova disso é o que a gente viu hoje, né?